Veredas Pedro Bandeira. A droga da obediência. A primeira aventura dos caras. Primeiro capítulo. Os caras. A campainha do colégio Elite não soou dando o sinal para o recreio porque o colégio Elite não tinha campainha. Um colégio especial como aquele, para estudantes muito especiais, não precisava de sinal. Todas as decisões no Elite contavam com a participação direta dos alunos, que por isso cumpriam as regras, sem precisar de qualquer comando. As regras eram deles. Naquele momento, porém, Miguel não estava pensando nas regras democráticas do colégio. Embora fosse um dos mais entusiasmados oradores das assembleias semanais, não estava também ligado nas suas responsabilidades como presidente do Grêmio do Colégio Elite. Enquanto andava apressado, depois de passar pela sala do diretor, a preocupação de Miguel era bem outra. Na biblioteca, examinou a coleção de jornais dos últimos meses e separou algumas matérias. A copiadora rapidamente lhe forneceu duplicatas dos trechos escolhidos. Com a pasta de cópias debaixo do braço direito, Miguel entrou silenciosamente no anfiteatro do Elite. De frente para o palco onde ensaiava o elenco de teatro do colégio, ele mostrou rapidamente a palma da mão esquerda. Nela alguém viu um K desenhado à tinta. A professora de arte ficou chateada quando o ator principal da peça pediu para deixar o ensaio, pois não aguentava mais de dor de cabeça. Está bem, Calu, vá tomar um comprimido. Ninguém entendeu quando o crânio abandonou aquela partida de xadrez, reconhecendo uma derrota que não existia, já que seu adversário estava irremediavelmente perdido, com um bispo a menos e um rei encurralado, em posição de levar xeque-mate em poucos lances. Mas o xadrez tinha de esperar, porque o jovem gênio do colégio Elite tinha visto um K desenhado na palma da mão que se abrira na entrada da sala de jogos. Quando Magri viu aquele K, estava no meio de uma cortada fulminante que não pôde ser aparada pelas jogadoras do outro time, e o professor de educação física teve de lamentar a saída da melhor jogadora de vôlei do colégio Elite. Afinal, a garota tinha se queixado de uma torção no tornozelo. Era melhor não forçar, pois o campeonato intercolegial começaria no próximo mês, e o time não era nada sem a Magri. A garota saiu mancando da quadra até se ver fora das vistas do professor. Aí, não precisando mais fingir, correu para o esconderijo secreto dos caras. Na entrada do vestiário do colégio Elite, havia um quartinho onde eram guardadas as vassouras e outros materiais de limpeza. Um cantinho sem lâmpada, escuro mesmo de dia, por isso ninguém podia ver o pequeno alçapão que havia no forro. Com a agilidade de um gato, Magri saltou, agarrando a beirada do alçapão, afastou a tampa e jogou o corpo para cima como um trapezista. Estava no esconderijo secreto dos caras, todo o vasto forro do imenso vestiário do colégio Elite, iluminado no centro por algumas telhas de vidro por
onde passava a luz do dia, deixando todo o resto mergulhado na escuridão. Bem no centro da pequena área iluminada estava Miguel, sentado sobre os calcanhares. À sua frente, espalhadas pelo chão, havia várias cópias de matérias de jornal. Ao seu lado, Crânio e Calu esperavam em silêncio. Magri fechou o alçapão e agachou-se junto aos amigos sem uma palavra. O grupo dos caras estava completo. Haviam sido convocados pelo K desenhado na mão esquerda de Miguel, o sinal de emergência máxima. Crânio tirou sua famosa gaitinha do bolso e ficou passando pelos lábios sem soprar lentamente. Calu quebrou o silêncio sem se preocupar com o tom de voz, pois o forro do vestiário era bem espesso e não deixava vazar nenhum som. O que houve, Miguel? Com os olhos nas cópias de jornal, ainda sentado como um sacerdote budista, Miguel falou pausadamente. É uma emergência máxima. Está na hora de os caras. Um ruído veio do alçapão. Por um décimo de segundo, os caras se entreolharam. O grupo estava completo. Quem estaria invadindo o esconderijo? Obedecendo a um sinal de cabeça do líder, Crânio, Magri e Calu saltaram para longe da luz, escondendo-se silenciosamente na escuridão. Estariam descobertos? Ou seria algum servente do colégio que resolvera subir no forro do vestiário por alguma razão inocente? A tampa do alçapão foi afastada. Os caras puderam perceber que havia alguém pendurado na beirada, esforçando-se para subir. Parecia ser um corpo bem mais leve do que qualquer um dos serventes. Magri estendeu o braço e apertou a mão protetora de Miguel. Uma cabecinha apareceu na abertura do alçapão e uma vozinha brincalhona invadiu o forno. Vamos, caras, apareçam, eu sei que vocês estão aí. Vamos, caras, apareçam, eu sei que vocês estão aí. O dono da vozinha e da cabeça pulou para dentro do esconderijo. Fechou o alçapão e avançou até a área iluminada. Os caras puderam ver a carinha sorridente do Chumbinho. Como é, caras? Eu sei quem vocês são, o que vocês são, e sei que esta deve ser uma reunião importante. Dos cantos escuros não veio nenhuma resposta. O pequeno intruso continuou. Que surpresa, hein? Eu sei tudo sobre vocês. Há muito tempo eu estou de olho em todos os seus movimentos, mas não precisam esquentar a cabeça. Só eu sei de vocês. Não contei nada a ninguém. O silêncio novamente respondeu ao menino. O silêncio novamente respondeu ao menino. E então? Querem brincar de esconde-esconde? Ha. Eu pensava que os caras se reuniam para coisas mais importantes. Calu mordeu o lábio e Magri apertou um pouco mais a mão de Miguel, enquanto Chumbinho continuava com a brincadeira, saboreando seu triunfo. Querem que eu encontre vocês? Quem vai ser o primeiro? A Magri, Magrela, o Crânio, o Calu? Ou vamos começar pelo chefão, hein, Miguel? O que você me diz? Eu sei o que não sei. Quem são vocês? Eu sei ou não sei quem são vocês? Lentamente, cada um dos caras saiu da escuridão. Chumbinho logo estava cercado pelos quatro.
bem debaixo da luz que se escoava pelas telhas de vidro. O menino era um palmo mais baixo que o menor dos caras, mas seu sorriso era o de um gigante. Olá, pessoal, por essa vocês não esperavam, hein? Magri agarrou o garoto pela gola do uniforme. Seu pirralho, eu devia. Ei, calminha, campeã. É assim que vocês recebem as visitas? Larga o menino, Magri. Era a voz de Miguel, baixa, seca, como deve ser a voz de um comandante. Magri soltou o chumbinho. Magri soltou o chumbinho. E Miguel pôs a mão no ombro do invasor. O que você quer aqui? Ora, Miguel, ainda pergunta? Eu quero ser um dos caras, é lógico. Capítulo 2. Estranhos acontecimentos. Chumbinho teve de esperar no escuro, mas a reunião dos quatro caras, improvisada para resolver o problema provocado pelo menino, foi raptada. Não havia o que discutir, pois o pirralho descobrira o esconderijo secreto. O jeito era continuar a reunião como se Chumbinho fosse um dos caras. Mais tarde teriam de encontrar outro esconderijo e despistar o garoto. Todo o esquema de segurança dos caras teria de ser alterado, as rotinas revistas ou os secretos modificados, os códigos secretos modificados. Diabo ia ser uma mão de obra danada, raio de moleque. É claro que Chumbinho devia pensar que os caras eram uma equipe maluca que se reunia secretamente para brincar de espião e detetive, porque o menino quase chorou de emoção quando foi submetido a uma rápida cerimônia de iniciação na ordem dos caras, que Miguel inventou na hora só para fazer feliz o pequeno invasor. Espetaram o dedo do menino com um canivete, fizeram-no escrever uma declaração de felicidade e carimbá-la com o próprio sangue, uma gotinha só. Ele teve de repetir um juramento também inventado na hora, cheio de expressões como até a morte. Oferecerei a própria vida e outras bobagenzinhas que deixaram o pobre do Chumbinho com um nó na garganta e uma lágrima equilibrada na beiradinha da pálpebra. Calu queria introduzir outras brincadeiras na tal cerimônia, mas Miguel não deixou. A emergência máxima não podia mais ser adiada. Agora eram 4 ouvindo Miguel e as razões da emergência máxima, só que um deles não cabia em si de orgulho e achava que todo mundo estava ouvindo-o bater emocionado do seu coraçãozinho. É claro que todos vocês já ouviram falar do desaparecimento de estudantes, recomeçou o líder dos caras. Vejam aqui nesses jornais, este rapaz sumiu do equipe, esta garota do Dante, este outro do Rainha, este aqui do Galileu, esta do Objetivo, outro do Dante, um do Vera. Mas o Elite até agora está fora disso, interrompeu Magri. Não sei então porque os caras. Ou até agora acabou. Magri. Neste instante, na sala do diretor, estão os pais do
bronca com dois sujeitos com pinta de polícia. E daí? Isso não quer dizer que eu vi as caras de fantasma dos pais do Bronca. Pessoal, cheguei perto e ouvi a mãe dele chorando e dizendo: Meu filho, onde está meu filhinho? É mesmo? É mesmo? Lembrou Calu. Desde a semana passada eu não vejo o Bronca. Todos se calaram. A terrível onda de desaparecimentos estava apavorando a cidade. Em 2 meses, 27 estudantes haviam se evaporado sem deixar nem cheiro. A polícia rodava feito barata tonta, percorrendo a cidade com as sirenes abertas, batendo em todas as portas, dando entrevistas para todos os canais de televisão, e nenhum bilhete ou uma nota de resgate tinha aparecido para jogar um pouco de luz naquele mistério. Agora parecia ser a vez do Elite. Chumbinho estava excitadíssimo. Durante meses tinha seguido cada passo dos caras, tinha preparado cuidadosamente seu plano e no momento certo tinha conseguido o que queria, ser um dos caras, o avesso dos coroas, o contrário dos caretas, e agora estava envolvido numa aventura da pesada, com sequestros, polícia e tudo, era demais. Logo o Bronca lembrou Chumbinho. Ainda na sexta-feira eu convidei o Bronca para uma escapadinha até o Fliperama. Gozado, ele estava tão esquisito. Até aquele momento, o Crânio só tinha ouvido a discussão com sua gaitinha nos lábios, sem um som e também sem uma palavra. Esquisito, Chumbinho? Perguntou o Crânio. Esquisito como? Sei lá, esquisito, careta, diferente, sei lá. Fale, garoto, comandou Miguel. Tudo pode ajudar a gente. Mais uma vez, Chumbinho tinha conseguido tornar-se o centro da atração dos caras, estava radiante. Bom, vocês sabem como é o Bronca. Claro que sabemos, Chumbinho, apressou Magri. É o sujeito mais esquisito do Elite. É por isso que todo mundo chama o Bronca de Bronca. Pois é, continuou Chumbinho. Na sexta-feira ele estava diferente, era como se não fosse o Bronca, diferente. Parecia um carneirinho, mais um carneirinho com um olhar estranho, parado, nem sei explicar direito. Vê se dá um jeito de explicar, moleque, ralhou Galu. Ralou Calu. Fala logo, vê se não enrola. Não estou enrolando, Calu. Eu falei pra gente pular o muro e ir até o flipper, mas o Bronca disse que não, ficou dizendo que era proibido, ficou repetindo que tudo era proibido, que ele tinha de obedecer. Aí Calu estourou. Ora, deixa de besteira, Chumbinho. O Bronca é o maior rebelde do Elite. Proibição pra ele é piada. Mas é isso mesmo que eu estou tentando explicar. Por isso é que eu disse que ele estava tão diferente, estava obediente. Obediente, riu Calu. Tem graça? O Bronca obediente? Miguel compreendeu que, pelo menos por enquanto, não ia ser possível livrar-se do Chumbinho. Por enquanto, ele poderia ser útil. Era uma testemunha. Mais tarde, não faltaria ocasião de inventar
uma forma de afastar o garoto. Muito bem, caras, vamos agir. Magri, tente descobrir se o Bronca tinha alguma namorada. Com cuidado, pelo jeito, nem os pais, nem a polícia, nem o diretor querem que o desaparecimento venha a público. Eu vou descobrir onde ele mora e procurar os lugares que ele frequentava. Calu, papeie com os colegas de classe do Bronca. Descubra quem foi o último a falar com ele. Descubra tudo o que puder. Amanhã nos encontraremos aqui no primeiro intervalo. E eu? Perguntou Chumbinho. Raio, o que fazer com Chumbinho? Ele era necessário para descrever os últimos passos do Bronca, mas era só. Se ele não tivesse alguma tarefa, ia acabar perturbando. Miguel teve uma ideia. Havia o Bino, um garoto novo na escola, meio apagado, que tinha sido transferido para o Elite há poucos dias. Era isso, bastava colocar Chumbinho em campo neutro e ele não iria atrapalhar. Preste atenção, Chumbinho. Agora você é um dos caras. Não se esqueça do seu juramento. Quero que você cole no Bino, mas com muito cuidado. Pergunte se ele já fez amizades no colégio. Pergunte se ele conhece o Bronca. Não force nada e não fale do assunto com mais ninguém. Amanhã você me conta o que conseguiu, tá? Joia, chefe. O menino sorriu feliz. Deixa comigo. Quanto a você, crânio, eu rio seu gênio da turma. Eu vou pra casa. Pra casa, estranhou Chumbinho. Numa hora dessas, fazer o que? Pensar, Chumbinho, pensar.